Olá, eu me chamo Helena e quero lhe dar boas-vindas. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Elevação. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo novo e interessante. Eu convido você a fazer mais essa reflexão comigo. Olá, eu sou Helena e você está na Web Rádio Cristo Consolador. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa Refletindo com Jesus. No programa de hoje, nós vamos refletir um pouquinho sobre a parábola do filho pródigo. Mas antes de nós iniciarmos as nossas reflexões, nós vamos pedir a Deus, nosso Pai, que envolva a todos nós para que os nossos corações estejam abertos às boas intuições que com certeza nos chegarão. Que Ele possa nos envolver, nos abençoar, para tirarmos o melhor proveito dessa parábola, desse ensinamento deixado para nós por Jesus. Para nós começarmos a nossa reflexão, eu vou ler a parábola para todos nós. Parábola do filho pródigo ou parábola dos dois filhos. Disse ainda: um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa e gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém las dava. E caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda longe. Quando seu pai viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos, beijando-o repetidamente. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Ide depressa, trazei a melhor veste, a melhor túnica, revesti-o com ela, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejamos, pois esse meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe disse: É teu irmão que voltou, e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para falar com ele. Ele, porém, respondeu a seu pai: Há tantos anos que eu te sirvo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e tu nunca me destes um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio esse teu filho
que devorou teus bens com prostitutas e para ele matas o novilho cevado. Mas o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é seu, é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois este teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Essa parábola está em Lucas, capítulo 15, vai dos versículos 11 ao versículo 32. A parábola do filho pródigo é uma parábola riquíssima, cheia de simbolismo, e nós não temos a pretensão de esgotá-la. Nós vamos refletir juntos e vamos deixar aqui sementes para que vocês também possam fazer outras reflexões. Caso vocês queiram comentar algo, podem deixar aqui embaixo nos comentários para nós interagirmos, para nós termos essa troca de informações e de ideias. Para nós começarmos, é importante nós nos lembrarmos de que naquela época, naquela sociedade, a terra tinha um valor muito grande. Ela não tinha para nós o mesmo valor que tem para... a terra, naquela época, não tinha o mesmo valor que ela tem hoje para nós. Para as pessoas que moram lá no Oriente, ainda há essa tradição do valor da terra. Você vender um pedaço de terra, você se desfazer da sua terra é algo solene, é algo muito sério. Não se faz assim como nós costumamos fazer aqui. Para nós, a propriedade é mesmo uma mercadoria de troca. Para eles lá não. Inclusive o dinheiro para eles valia pouco. O que valia mesmo era a propriedade, porque você plantava, porque você criava os seus bichos, então o seu alimento, o seu sustento vinha da terra. E naquela sociedade patriarcal, ou seja, uma sociedade na qual o pai gerenciava tudo e não tinha discussão, não tinha abertura para diálogo. O pai dizia e o que ele dizia era verdadeiro. Naquela sociedade patriarcal, mesmo com a morte física do pai, mesmo quando o pai partia, desencarnava, a família continuava trabalhando junta na terra. Porque a terra, para eles, tinha um significado de continuidade da família. O pai partiu, mas se os filhos ficaram, a mãe ficou, eles trabalhavam juntos, eles continuavam trabalhando naquela terra, porque era uma questão até mesmo de identidade. Então, quando esse filho mais novo, que já demonstra para nós ser o filho mais novo, já demonstra ter menos experiência. Então, quando esse filho mais novo pede ao pai a parte da terra que lhe cabia, ele comete erros gravíssimos. Primeiro, por causa dessa questão do apego à propriedade, e segundo, que ele pedir a parte que lhe cabia na propriedade, na herança, com o pai vivo, era como se ele dissesse para o pai que ele desejava a morte dele. Então, era algo que não era aceitável pela sociedade. Nós hoje temos atitudes, temos ações que nós não aceitamos mais. E essa atitude desse filho mais novo foi uma atitude que, à época, foi um verdadeiro escândalo. Tanto é que um pouquinho mais para frente diz que ele vendeu e ele foi embora. Ele foi embora porque dentro daquela tradição, naquela sociedade, ele poderia sofrer sanções sérias, inclusive o apedrejamento, porque a aldeia não aceitava isso. Ele estava desrespeitando o pai, estava desrespeitando o irmão, estava desrespeitando a sua família diante de toda uma sociedade. Então ele vai embora, pega aquilo que é dele e vai embora. Uma questão interessante para nós pensarmos é que, como o dinheiro não valia muito, quando diz aqui que ele gastou tudo, também não era uma herança tão grande assim. Então, realmente, ele acabaria gastando mais cedo ou mais tarde, porque o valor em si do dinheiro não era muito grande.
E ele, em determinado momento, ele percebe que o dinheiro acabou, havia fome, e ele vai se consorciar com um homem daquela região. Isso lembra, essa parábola, é só fazer um parênteses, ela mostra nós que estamos a caminho da evolução e mostra como Deus, que é o Pai, aqui a figura do Pai representa Deus, como Deus olha para nós com misericórdia, como Deus sabe do nosso potencial. Ele entende das nossas dificuldades, ele entende que quando somos jovens, e esse jovem é claro que não é em questão de idade, mas em questão de experiência, ele sabe que quando nós somos jovens, nós cometemos erros. Apesar de nós sabermos, como consta no Livro dos Espíritos, que nós não precisamos passar pela fieira do mal. Nós não precisamos do mal para evoluirmos. Nós somos ignorantes e vamos nos desenvolver, vamos precisar de experiências para nos tornarmos aquilo que nós realmente desejamos, espíritos puros. Mas nós não precisamos necessariamente estarmos no mal. E é importante nós nos lembrarmos disso, para nós não acharmos que temos que fazer o errado. Eu preciso errar para depois eu acertar. Sabemos que não é assim. O Livro dos Espíritos já nos adverte. Então, essa parábola mostra isso, mostra Deus lidando conosco. E muitos de nós somos esse irmão aqui, mais novo, porque nós sabemos que são dois irmãos. Tem o irmão mais novo que cometeu o erro e foi embora, gastou tudo. E quando ele percebe que ele gasta tudo, que ele está passando escassez, é aquela escassez, é aquela fome, é aquela sede sobre a qual Jesus conversou com a mulher samaritana, quando ele se encontra com ela no poço. Ele diz para ela que todos os dias ela vai ao poço para pegar água, porque todos os dias ela vai sentir sede, porque é uma necessidade do corpo. Mas ele, Jesus, poderia ofertar para ela a água da vida, que ia saciá-la eternamente. Então, ele percebendo que ele estava com fome, com sede, o que ele faz? No lugar dele voltar logo para o Pai, ele vai buscar ainda um homem lá daquela região. E assim é com muitos de nós. Às vezes nós erramos, nos afastamos de Deus por nossa própria decisão, que Deus nunca se afasta de nós. Somos nós que nos afastamos dele. Nós nos afastamos dele pela nossa própria decisão. E quando nós experimentamos a escassez, a fome, a sede, no lugar de nós nos voltarmos para ele, nós vamos ainda buscar outros mecanismos fora da lei divina para tentarmos suprir essa nossa fome e essa nossa sede. E às vezes nós passamos por essa experiência que ele passou aqui. Ele foi trabalhar cuidando dos porcos. Naquela sociedade, o porco era considerado um animal imundo. Então, você cuidar dos porcos era uma humilhação. E ele ainda queria comer a comida dos porcos, porque nem isso ele conseguia. Existia naquela época uma espécie de vagem. Tinham dois tipos. Uma que era bem docinha e nutritiva e uma outra que era amarga e não tinha nutrientes. Os porcos, é claro, eram alimentados com essa vagem amarga e sem nutrientes. Em épocas de fome, você não vai dar um alimento nutricional para o porco, ainda mais eles que consideravam o porco um animal imundo. Então, ele queria pelo menos essa vagem, essa que não tinha nutrientes, essa que era amarga, mas nem isso ele conseguia. Então, em determinado momento, tem uma expressão aqui, caindo em si. Emmanuel tem uma página com esse título, Caindo em Si. Vale até a pena a leitura também. Quando ele cai em si, ele percebe e diz: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Então foi preciso que ele próprio percebesse que ele estava num caminho errado. Foi preciso ele perceber que o melhor era ele voltar para sua casa.
Ele vivia na sua casa, na sua família, no seio da sua família amado. Ele quis sair, deliberadamente ele escolheu. O pai, nós podemos observar que o pai poderia ter dito que não. O pai poderia ter dito que não e ainda poderia ter o expulsado da aldeia. Mas o pai fez nada disso. O que o pai fez? Dividiu a terra. Então, nós percebemos que Deus também respeita as nossas decisões. Porque às vezes nós tomamos decisões erradas e depois falamos, Deus quis assim, tinha que ser. Só que nós é que tomamos aquela decisão, não foi Deus que tomou por nós. Até determinado momento, Deus permite que nós façamos as nossas próprias escolhas. Nós sabemos que nós temos um livre-arbítrio relativo, mas nós temos esse livre-arbítrio. Só que quando chega a hora da fome, quando chega a hora da sede, nós achamos que foi Deus que nos privou desse alimento, que nos privou desse líquido, quando na verdade Deus está aí abundante ao nosso entorno e nós é que escolhemos mesmo estar apartados dele. E aí ele pensou, falou, não, eu vou para lá, poxa, até os trabalhadores do meu pai comem melhor do que eu. Mas o que ele quis? Ele falou, eu vou chegar até lá e vou dizer, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um servo. E é interessante essa colocação dele, que também é uma colocação que muitos de nós fazemos quando nós erramos. No momento em que nós erramos e depois nós caímos em nós, quando nós percebemos o nosso erro, no lugar de nós nos termos essa força para cairmos em nós, nos levantarmos e voltarmos para o caminho certo, nós achamos que nós não temos esse merecimento. Porque ele aqui, ele fala que ele não merece mais ser chamado de filho. Ele quer ser tratado como servo. Qual é a diferença entre um servo e um filho? Tem uma página muito bonita também, é que Emmanuel, em vários livros dele, ele fala sobre essa parábola. Tem filho e censor, tem pai e amigo, tem várias, em vários momentos ele aborda essa parábola. E nessa página aqui, do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 125, ele não fala diretamente, mas o título é Filhos e Servos. E nós podemos fazer uma ponte com essa fala do filho mais novo. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. São palavras de Jesus no Evangelho de João. O que significa isso? E Emmanuel aqui vai discorrer belamente. Ele diz para nós que o filho é aquele que a todo momento ele fica para sempre na casa do pai, no sentido de que ele não se aparta, no sentido de que ele não se afasta, ele não dá as costas para o pai. E o servo, como ele espera um pagamento, ele vai para onde for melhor para ele. Ele não tem um vínculo. O filho tem um vínculo com seu pai. O servo não tem vínculo. É um vínculo empregatício, mas que pode ser quebrado a qualquer momento. Então, quando ele vira e diz para o pai, pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, ele espera que o pai, na verdade, ele está tão consumido pela culpa que ele espera que o pai não vá perdoá-lo. Mas esse pai, tendo uma segunda atitude que chocava a todos, que a primeira atitude foi dividir a terra e fazer nada com o filho. Ele dividiu e deixou o filho ir. E agora ele tem uma segunda atitude. Quando ele vê o filho estava longe, ele corre até o filho e o beija repetidamente. O que também naquela sociedade não era esperado, pelo contrário. Um ancião, ele era visto também de forma respeitosa pelo seu andar. Por isso que ele usava um cajado, ele usava aquela túnica, ele andava majestosamente, vagarosamente. E o pai não ia beijar repetidamente o filho.
Era o filho que tinha que beijar na mão do pai. Então ele quebra mais essa convenção social. Ele corre, mesmo com a túnica, porque até mesmo era perigoso, porque como eles usavam aquela túnica longa, ele poderia cair e machucar-se. Ele correu até o filho, não esperou o filho vir até ele. Ele corre até o filho, beija repetidamente. E quando o filho começa essa fala para ele, o que ele diz? Ele chama o servo e fala para o servo para trazer uma veste para ele, o anel, que é o anel da família, e pede para colocar sandálias em seus pés. Os filhos usavam sandálias, os servos andavam descalços. Então, o que ele está dizendo para a aldeia? O que esse pai está dizendo para a aldeia? Eu aceito meu filho de volta, eu perdoei meu filho, então vocês não podem fazer nada contra ele. Porque a aldeia, como eu disse anteriormente, ela poderia apedrejá-lo. Mas o pai já deixa claro que ele perdoou o filho. E assim é com Deus. Quantas e quantas vezes, ao cairmos em nós percebemos o tamanho do erro que nós cometemos, a culpa invade os nossos corações e nós ficamos achando que Deus vai nos punir, que Deus não vai nos perdoar. E nós nos esquecemos o que João disse para todos nós: Deus é amor. Nós nos esquecemos que a lei de Deus é lei do amor. Ela é uma lei educativa, educa. O filho passou fome. Mas ela é uma lei de amor. Se ela é uma lei educativa, ela não pune, ela instrui, ela mostra o melhor caminho, mas ela não vai nos punir. Então esse pai que representa Deus aqui para todos nós, mostra que a todos os instantes, todas as vezes que nós caímos em nós, quantas e quantas vezes nós erramos durante o dia. Às vezes falamos algo que não devemos, às vezes pensamos algo que não devemos, às vezes fazemos algo que não devemos, às vezes deixamos de fazer algo que deveríamos fazer. Erramos o tempo inteiro. É claro que nós temos que estar sempre atentos para que esses erros diminuam. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas más inclinações. Temos que estar atentos. Não vamos deixar que esses erros sejam uma rotina, uma constância em nós, em nossa vida. Mas é importante nós nos lembrarmos, erramos, vamos tentar nos desculpar, vamos tentar reparar. E acima de tudo, vamos nos lembrar que nós somos filhos de Deus, não somos seus servos. Somos todos filhos dele. Na continuação, nós temos o aparecimento do filho mais velho. O filho mais velho vai se aproximando, que ele estava trabalhando, ele chega, vê aquela balbúrdia toda e, o que está acontecendo? Pergunta ao servo. E o servo diz, é teu pai, fez uma festa, está fazendo uma festa, porque teu irmão voltou são e salvo. E ele, o irmão mais velho, ficou irado, é inveja. E ele recusou-se a entrar. O que também era inadmissível, porque naquela sociedade patriarcal, você não pode falar para o seu pai, não, eu não vou entrar. A obrigação dele, enquanto filho, era entrar em casa, vestir a sua túnica de festa e receber o irmão mais novo junto com seu pai. Mas ele não fez isso. E o pai quebra mais uma vez uma convenção social. Ele sai da casa e vai conversar com o filho. Vai perguntar o que está acontecendo. E o filho diz que sempre esteve com ele e que nunca ganhou nenhum novelo para ele comemorar com os amigos. Reparemos que ele quer comemorar com os amigos. Ele não fala que ele quer comemorar com o pai e com o irmão. Ele não falou isso, eu queria porque eu queria ter comemorado em algum momento com você e com meu irmão. Não, ele fala que ele quer comemorar com os amigos. E tem uma outra questão, ele como filho mais velho, ele substitui o pai. Quando o pai não está, o responsável é o filho mais velho. E quando aconteceu a questão do filho mais novo pedir a sua parte na terra, caberia a ele interceder, intervir. Ele deveria ter entrado nessa situação e resolvido. Mas o que ele fez? Ele omitiu-se. Porque, na verdade, ele também foi beneficiado.
Observemos que ele pegou a parte dele, mas ele continuou na casa do pai. Ele tem o dele, só para ele. Mas ele usufrui ainda do que o pai oferece para ele. E aí, quando o irmão dele mais novo volta, ele mostra toda a sua inveja. E mais uma vez, nós vemos que o pai fala para ele: tudo que é meu é seu. Era necessário comemorarmos porque esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e encontrou-se. Quantas vezes nós também morremos para a vida? Quantas vezes nós morremos diante de nós mesmos? Quantas vezes nós nos sentimos perdidos em nossa caminhada? Mas é importante nós nos lembrarmos, todas as vezes que nós nos sentirmos mortos, nos sentirmos perdidos, nós podemos voltar para a nossa casa. Jesus conta essa parábola quando ele foi chamado para participar de uma refeição. E participar de uma refeição naquela época significava um grau de intimidade muito grande. E Jesus chamou várias pessoas para participarem também desse banquete. E os fariseus ficaram incomodados, porque ele chamou publicanos e pecadores. E Jesus conta essa parábola. Conta essa parábola mostrando que os publicanos e os pecadores são os filhos, são representados pelo filho mais novo, que errou, inexperiente, mas que voltou para a casa do pai. E os fariseus, aqueles que ficavam prestando atenção nos outros, aqueles que criticavam todo mundo, representavam o filho mais velho, que dizia que cumpria com todos os mandamentos, mas na verdade ele não estava com seu pai. Não estava com o pai porque ele não interviu quando teve que intervir, porque ele pegou o que era dele, ficou lá com o pai, usufruindo tudo do pai. Porque ele, quando o irmão voltou, ele não aceitou a atitude do pai, foi contra o pai. Então, esse filho mais velho representa os fariseus. E às vezes, nós somos fariseus. Eu sou fariseu às vezes. Às vezes, diante das situações da vida, nós pensamos: poxa, mas eu estou fazendo tanta coisa e eu não consigo isso. Essa pessoa que não fez nada, agora ganhou isso, agora conseguiu isso. Geralmente a gente pensa essas questões na parte financeira. É uma promoção que a gente esperava que ia receber e não recebeu. É um bem que nós esperávamos ganhar e não ganhamos. Às vezes, espiritualmente, é um trabalho na casa espírita, que a gente acha que existem níveis hierárquicos de serviço dentro da casa espírita, quando na verdade não existe. Emmanuel até tem uma página que fala sobre isso, servicinhos, página excelente para todos nós. Todo serviço no bem é um serviço importante, não importa para quem eu esteja fazendo, importa que eu esteja fazendo aquele trabalho da melhor forma possível, dentro do meu melhor, não dentro do melhor do outro, mas dentro do meu melhor. Então, companheiros, essas eram as reflexões que eu gostaria de deixar nessa noite de hoje. Eu espero que o estudo tenha sido proveitoso para vocês, como foi para mim. Realmente essa parábola tem muito material para nós refletirmos, para nós pensarmos, mas nós vamos aos poucos depreendendo esses ensinamentos. Não é de um dia para a noite também que nós vamos trazer isso para nós. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecendo muito a Ele por nós podermos dar uma pausa nas nossas atividades, na nossa correria diária e ajuntarmos um pouquinho um tesouro que realmente vai ter valor para a nossa vida futura. Que Deus nos abençoe, que tenhamos sempre coragem e bom ânimo, porque na verdade Deus nos abençoe não, Deus sempre nos abençoa. Que nós estejamos abertos para receber as bênçãos que vêm dele. E não nos esqueçamos, se nós errarmos, se nós tropeçarmos, vamos nos levantar e vamos voltar para a casa do Pai, porque certamente Ele vai nos receber com muitos beijos e com um abraço
bem apertada. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo novo e interessante. Se você gostar do estudo, compartilha. Vamos espalhar bons conteúdos pelo mundo. Fiquemos todos com Deus e até o próximo encontro, hein?